foram apresentadas as proposições legislativas sugeridas por essa CPI. Uma série de proposições. A primeira proposição legislativa que a gente apresentou foi o projeto de lei do Senado, de autoria da CPI, para alterar os artigos 15 e 22 da Lei 8.212 de 91, regulamentando o disposto no artigo 7º, inciso 28 e artigo 94, parágrafo único, inciso 5º da Constituição, capítulo 5º da Constituição, e permitindo a busca do pleno emprego, artigo 170, inciso 8, e a redução da informalidade. Essa é uma das proposições importantes que a CPI indica. Precisamos reduzir a informalidade. As pessoas que fazem o comércio do nosso país precisam pagar impostos, precisam ajudar a contribuir para que a gente possa, ele ter sua carteira assinada, ter seus direitos preservados e a gente possa também estar contribuindo com o Caixa da Previdência. Então, isso tudo precisa ser organizado. Uma outra proposta de emenda à Constituição, essa sim, PECs do bem, PECs da cidadania, e não uma PEC antipovo, uma PEC anticidadania, igual a PEC 287 que está na Câmara dos Deputados. Uma outra PEC que a CPI recomenda é para alterar, senador Paulo Paim, nossos ouvintes, os artigos 114 e 195 da Constituição brasileira, dispondo sobre a competência da Justiça do Trabalho para a execução de ofício das contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas remuneratórias pagas sem o pertinente recolhimento, mesmo quando os vínculos somente sejam reconhecidos e declarados na sentença, para que seja fato gerador das contribuições previdenciárias a mera prestação de trabalho remunerado, remunerações devidas, entre aspas, é para impor a obrigatoriedade de registro das contribuições previdenciárias atinentes ao trabalhador, assim que a sentença homologatória do cálculo de liquidação dessas mesmas contribuições não mais comporte questionamento. Então, nós estamos propondo uma PEC para garantir que as contribuições sejam recolhidas de todas aquelas causas trabalhistas que ocorrem, normal. Propomos também, senador Paulo Paim, por isso que a nossa CPI é propositiva, uma outra emenda constitucional cidadã para inserir o artigo 76A no ato das disposições constitucionais transitórias, para dispor sobre a não aplicação da DRU, da desvinculação da Receita da União, do que trata o artigo 76, às receitas da Seguridade Social, para inserir o novo artigo 195A, dispondo sobre o Conselho Nacional da Seguridade Social e a compensação de renúncias fiscais de receita da Seguridade Social, e para alterar o artigo 195 da Constituição, dispondo sobre a decadência e prescrição das contribuições sociais, de que trata o artigo 195, inciso I, 1 e inciso 2. Dessa forma, senador Paulo Paim, nós faríamos que os não pagadores paguem a Previdência. E é isso que nós precisamos que os nossos pares dessa casa assinem conosco essa PEC, que é a PEC da CPI, não é a PEC minha nem do senhor, é a PEC fruto do relatório, para que a gente aperfeiçoe de forma cidadã, de forma didática, de forma brasileira e compromissada com o nosso povo, a nossa Constituição, para garantir que a Previdência seja superavitária a vida inteira e que possa todo trabalhador ter um futuro onde tem uma aposentadoria segura e não uma aposentadoria onde passa governo, entra governo e vem sempre querer acusar que a Previdência é deficitária, se ela não é deficitária, desde que cumpra a questão da lei do artigo 195 da Seguridade Social. Senador Carlos José, me permite também um comentário como combinamos, pois não, que não faria mais de que 1 minuto à parte, claro. Me permite que Vossa Excelência também avance mais no segundo momento.
efetivamente, eu nem vou falar aqui das dívidas anteriores à Assembleia Nacional Constituinte. É bom lembrar que o número que eu vou dar aqui somente é do processo constituinte para frente. Todo o superávit que teria dado nesse período, se tivessem arrecadado de forma correta e não ficar dando anistia e refis e negociação, e não pagar junto, e não pagar muro, e não pagar nada, nós teríamos um fundo na Seguridade Social, que, segundo aquele procurador de São Paulo, poderia chegar, e está escrito aí na CPI, está escrito, de 7 trilhões de reais. Exato. Teríamos esse fundo, mas dava superávit, não arrecadava tudo que tinha que ser arrecadado para a Previdência, e o superávit não era desviado. Daí não dá mesmo. Exatamente. Agora, a Vossa Excelência está colocando as coisas no devido lugar. Como é que diz o outro? Botando no caminho correto, né? De forma tal que se cumprissem, e Vossa Excelência já resgatou essa informação, o que manda a Constituição, o fundo que nós teríamos hoje, pasmem, senhores, poderia chegar a 7 trilhões de reais. Mas claro que não tem, como muitas prefeituras também fazem, arrecadam, e o governo do Estado também fazem, arrecadam, mete a mão no fundo do trabalhador para outras finalidades. Daí só pode dar problema. A CPI está colocando tudo no seu devido lugar. É isso mesmo, eu gostaria de incorporar a parte, senador Paulo Paim, e dizer que, além das 3 PECs, a CPI apresenta também 2 projetos de lei como proposta. Um projeto de lei é o que põe no devido lugar o valor do teto da Previdência Social. Todo mundo sabe que o valor do teto hoje é pouco mais de R$5.000, mas esse teto, a previsão é que ele seja por volta de 10 salários mínimos. E a CPI não poderia deixar de recomendar que nós tenhamos um teto, nobres senhores, pagadores da Previdência Social do país, um teto digno e real, que é o teto de cerca de 10 salários mínimos. A proposta de emenda à Constituição de iniciativa da Senador Alexandre, me permita só nesse detalhe, a gente vai aqui trabalhando com o tempo, é uma sexta-feira pela manhã. Exato. Né, e esse é um momento de debate. Quando alguns viram essa história dos 10 salários mínimos, ficaram assim, não entendendo. É simplesmente respeitando o que manda a Constituição. Exatamente. Que é o princípio de... Ninguém fez emenda constitucional para mudar isso, e nem essa proposta deles teve a ousadia de fazer. Se é até 10, e até 10 pessoas vão pagar. Se pagou sobre 2, vai se aposentar com 2. Se pagou sobre 5, é com 5 salário mínimo. Se pagou sobre 10, tem que se aposentar com 10. É só isso que nós estamos dizendo aí. Nenhuma vírgula não está se dando nenhum benefício além do que aquilo que está no princípio constitucional. E, para acima disso, aí é fundo complementar que cada um pode optar. Inclusive é o FUNPREST, né? Exatamente. Dos servidores públicos. Dos servidores públicos. Então, senador Paulo Paim, o projeto de lei que a CPI propõe para inserir e dispor sobre o limite máximo de benefício do regime geral da Previdência Social, do que trata o artigo 201 da Constituição, e seu reajustamento, fixando-o em R$ 9.370, que a Constituição diz até 10 salários mínimos. Ninguém está falando que o servidor que não contribuiu sobre o valor vai receber R$ 9.730,370. E da área privada também não. Pois é. Então, tanto o servidor público quanto da área privada, que agora todos se aposentam de forma igual pelo teto, poderão contribuir até 10 salários mínimos, ou seja, R$ 9.370, que é os cálculos de hoje, o valor que deveria ser o novo teto de contribuição à Previdência Social. Isso vai aumentar o caixa com a contribuição e vai propiciar que milhares de servidores e trabalhadores possam pagar até 10 salários mínimos e ter, portanto, uma aposentadoria um pouco melhor, menos draconiana no seu futuro. Tá certo? Então, por isso que a gente propõe esse cumprimento à Constituição brasileira.
Além disso, senador Paulo Paim, a CPI propõe um projeto de lei para alterar a Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e o Decreto de Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal, para aumentar as penas e eliminar, no caso de pagamento do tributo devido, a possibilidade de extinção da punibilidade dos crimes contra a ordem tributária e para criar causa de redução de pena. Então, quer dizer, senador Paulo Paim, a gente está procurando também apertar o cerco naqueles que são os devedores da Previdência, porque precisamos realmente ter uma legislação mais dura para que eles não continuem devendo a Previdência Social, né? Uma proposta de emenda da Constituição, de iniciativa da CPI, para alterar o artigo 109, 114, 149, 167, 195 e 250 da Constituição, dispõe sobre a realização de auditoria pública da Seguridade Social e da dívida pública e da outras providências. Então, precisamos que todo o Brasil conheça uma auditoria dessa dívida para que possa julgá-la de forma adequada. Para aqueles que têm medo se nossos números estão certos ou errados, ajude, então, a fazer uma auditoria pública de toda a dívida. Tem aí a Fatorelli, faz um trabalho belíssimo. Exatamente. E foi inspirado um pouco no trabalho dela, a chamada auditoria cidadã. Cidadã. Né? Então, permitam essa auditoria. Você acha que tem dúvida sobre os nossos dados? Vamos fazer uma auditoria de toda a dívida pública. A chamada auditoria da dívida pública cidadã, nós deixamos aí a nossa opinião também, para aqueles que têm dúvida. Com certeza. E esse trabalho da Fatorelli é elogioso, ela foi uma das pessoas que teve na CPI. Teve lá. Esse pedido foi dela, inclusive, lembra? Perfeito, uma auditora fiscal com a formação muito boa. Quero cumprimentar nossas visitas, dizer que estamos concluindo aqui um relatório da CPI da Previdência, colocando exatamente, né, a importância da Previdência Cidadã, a importância de termos uma casa que trabalhe em prol do cidadão. Quem está falando com vocês aqui sou eu, senador Hélio José, do Distrito Federal, e quem está presidindo a sessão é o senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, o presidente da República, pelo menos dos meus sonhos, e creio de vários brasileiros.